Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao culto do Evangelho de Jesus em nosso lar. É o de número 46. Boa noite, pessoal. Excepcionalmente na sexta-feira, né, João? Nós estamos vendo que vocês já estão entrando aí. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui iniciando o culto de número 46, com muita alegria. Hoje nós temos uma mensagem muito interessante, que foi dada pelo Espírito, que se denomina como Cárita, martirizada em Roma. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem está acompanhando conosco semanalmente, nós estamos posicionados hoje no item 13 das instruções dos Espíritos. E nós fazemos aqui, para quem está chegando pela primeira vez, uma dinâmica bem simples de passar pelo texto de forma sequencial. Isso mesmo. Né? Lembrando que esse espírito de Cárita é o mesmo que vai dar para Allan Kardec na codificação espírita a famosa prece de Cárita. Não é? Em homenagem, né, a esse espírito que vai trazer a mensagem sobre a qual nós vamos conversar hoje, a gente vai começar o evangelho de hoje com a prece de Cáritas. Então, vamos todo mundo fechar os olhos, concentrar em Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, concentrar em Jesus, o nosso divino amigo, no amor que ele sempre traz para todos nós, concentrar em espíritos como Chico, um espírito tão iluminado que nos ajuda tanto, nos nossos mentores, lembrar agora de todo o amor que a gente tem recebido. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Linda essa prece, né? Muito linda. Muito linda. E eu me emociono muito com ela, porque a nossa querida, eu chamava de tia Wanda, né? A Wanda Noronha de Figueiredo, Wanda de Figueiredo Noronha, que era prima de minha mãe, com quem eu fui nas primeiras vezes na década de 80, no início da década de 80, para Uberaba. Ela é nossa companheira de viagem para conviver lá com o Chico nos primeiros anos. E ela participava do culto do Evangelho no lar, em nossa casa, e sempre ela iniciava com essa prece. Então, ela era prima de minha mãe, mas a gente chamava de tia Wanda, pelo carinho que ela nos inspirava. Sempre muito presente, contando casos de Chico Xavier, contando casos também da mediunidade, do espiritismo, ela que foi curada por Chico Xavier, não é?
de uma doença muito grave. Difícil. Então ela tinha, quando o Chico a encontrava, falava que o nome dela na espiritualidade era fé. Tal a fortaleza de Fica a fé. tia Wanda, ó, receber um comentário desse de Chico Xavier é muita coisa, né? Nossa. E de fato ela foi uma mulher de muita fibra, venceu problemas incríveis e problemas de saúde também incríveis, e desencarnou em setembro de 1986. Então eu pedi permissão a vocês para dedicar esse culto do Evangelho a ela, uma vez que toda vez ela orava essa prece de Cáritas. Que maravilha. Então fica aí o culto dedicado à tia Wanda. Quer que eu comece a leitura? Então, pessoal, agora a gente vai iniciar a leitura do texto aqui, lembrando item 13 das instruções dos Espíritos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. De fato, não existe outro caminho, né? O caminho da verdade e da vida, que é a proposta de Jesus, é o caminho do amor ao próximo. É o caminho do perdão das ofensas. É o caminho da caridade, da oração pelos inimigos, da prece pelos que nos perseguem e caluniam. E também é o caminho da assistência fraterna, aqueles que menos podem, que menos têm, que muitas vezes estão sobrecarregados e aflitos. Por isso que o Espírito já começa dizendo que é o caminho principal que conduz a Deus. É muito bonito isso, né, pessoal? E mais uma vez a gente se lembra que em trazendo uma nova perspectiva, uma nova chave no Novo Testamento, Jesus, nos principais textos do Evangelho, traz para a gente que a lei é o amor. E em vários momentos, quando a gente faz uma tradução um pouco mais fidedigna da Bíblia, onde se lê amor, na verdade deveria se ler caridade. É o caso de Coríntios 13. O que acontece ali, né, nas muitas traduções, e a gente sabe que a palavra amor é uma palavra maravilhosa, mas ali em Coríntios 13 a gente sabe que a verdadeira palavra é a caridade. E só lembrar aqui que Emmanuel define no livro Pensamento e Vida, amar sendo, acima de tudo, serviço ao próximo. E o Chico, quando fala do amai-vos uns aos outros, ele lembra de João 13, que é quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente precisa se lembrar que em João 13, naquele contexto após a Santa Ceia, Jesus lava os pés de todos os discípulos. E depois de lavar os pés de todos os discípulos, ele traz esse ensinamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E serviço, a gente sabe que ele é, né, uma expressão geralmente muito genuína quando nós estamos falando de caridade, porque o serviço, quando a gente relaciona isso à caridade, é um serviço que não busca nada em troca, que faz com humildade, que não espera reconhecimento, que não quer ter o ego ou a vaidade alimentados. E por isso que o Espírito também fala, a caridade é a meta a que todos deveis visar. Isso é interessante, né? Porque é algo que a gente precisa alcançar, é uma meta. É uma meta. A gente ainda está longe, Exatamente. Mas a gente pode alcançar. É interessante porque quando o Espírito, né, que se denomina caridade, fala isso pra gente, a gente pensa a caridade como um dom mesmo espiritual, né, que deve ser alcançado, uma virtude espiritual que deve ser alcançada com muito trabalho. E a gente já conversou muito sobre isso, eu e o Geraldinho aqui, que a caridade a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a fazer. Aprendendo a fazer. Né? A gente começa colocando os pés pelas mãos, começa de uma forma às vezes tosca ou errada, desatenta, atrapalhada, mas a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo. E o auxílio dos amigos espirituais também, que em notando nosso interesse num trabalho genuíno de caridade, eles vão passar a nos auxiliar, nos influenciar, corrigindo pra gente aprender. Desvios desnecessários. Pra gente alcançar isso, né, pessoal? Alcançar essa meta. Muito legal essa... Acho que tem 2 pontos aqui, o Geraldinho chamou a atenção para os dois, eu acho que é legal reforçar. 2 pontos muito interessantes dessa primeira frase. Principal caminho, né, o caminho principal e uma meta. Então, fica aí para nossa reflexão. Agora vamos para o segundo. Tá. O segundo trecho. Tá, então, continuando aqui a mensagem do Espírito.
Dei esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois as suas amadas, olha que lindo isso, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes enchiam os estômagos. Eu continuava a repetir-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril uma alimentação insuficiente. Nossa, que imagem, meu Deus. Caraca. É muito, muito assim, dói no coração da gente quando a gente vê essa imagem, né? Um espírito iluminado que, quando na Terra ele se dedicou à caridade, ele era um sacerdote católico que vivia numa das grandes cidades francesas e trabalhou muito em prol da caridade. Ele, desencarnado, continua fazendo isso, porque ele fala, esta manhã dei o meu passeio habitual. Então ele, no mundo espiritual, ele faz isso, continua, mas com o coração amargurado, porque ele vê tantas misérias, tantas lágrimas. E aqui eu me lembrei também de outra mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem da Rainha de França, que quando ela desencarna, e depois ela vem contar, né, através da psicografia, quando ela desencarna, não se perguntou a ela se ela tinha sangue azul, se ela tinha sangue nobre, se ela era de uma estirpe superior, ou desta ou daquela religião. Os amigos espirituais perguntaram a ela, quantas lágrimas você secou na Terra? Olha só, então o parâmetro de avaliação do mundo espiritual é diferente do parâmetro que nós aqui avaliamos as pessoas aqui na Terra, muito mais voltados para o materialismo, né, das aparências, dos enganos, do poder, da glória, da fama, do que essencialmente do coração. Ao passo que no mundo espiritual, o parâmetro que se avalia a pessoa é justamente quantas lágrimas ela secou. Se não secou nenhuma lágrima, é um espírito estéril, sem luz. Mãos vazias. De mãos vazias. Chega no mundo espiritual de mãos vazias. Se é um espírito que secou algumas poucas lágrimas, está no início do caminho de iluminação espiritual. Se secou bastante lágrimas, aí já tem a prerrogativa de ser recebido no mundo espiritual com misericórdia. Para que os com as honras, né? Como Paulo fala, honra quem tem honra. Exato, e com a prerrogativa de receber a misericórdia dos céus para secar as próprias lágrimas dele. Né? Que é dar quem dá, que recebe. Exatamente. Então essa que é a questão. E o espírito de Cáritas vê isso, né? Ele procurou consolar algumas pobres mães, pediu a elas coragem, elas sentiram, algumas delas, a presença dele, né? Inclusive uma delas levanta o pequerrucho ao léu no espaço, sem se aperceber, quer dizer, se apercebia espiritualmente, sentia, registrava ali, que ela estava entregando esse filhinho para a proteção do próprio Cáritas. Aliás, o que ela fez muito bem, né? Mas você sabe que a hora que ela trouxe essa imagem, eu me lembrei que ontem, faz uns dias, na verdade, que a gente vai assistindo picotado a esses documentários. Ontem eu estava assistindo a um documentário sobre a Venezuela, e quando ela falou, me veio muito na cabeça o que eu vi, as imagens que eu vi no documentário, que até foi um documentário que teve que ser filmado com celular,
porque uma questão de segurança do pessoal que estava produzindo, enfim, da Brasil Paralelo, acho que não tem problema falar, um documentário muito interessante da Brasil Paralelo sobre a Venezuela, e eles estavam mostrando que ela é maior, agora não quero passar a informação errada, mas eu sei que é uma das maiores favelas do mundo, porque ela é 9 vezes maior que a favela da Rocinha, e ela tem assim, uma quantidade muito maior de população que a Rocinha, mas é bem mais que 10 vezes mais a população da Rocinha, porque tem 600 mil pessoas morando nesse lugar. E eu vi muitas crianças no momento do documentário, e quando a gente vê essas cenas, né, de pessoas que estão passando por um momento difícil, a gente fica muito enternecido, né? E agora, vendo a prece, saber que espíritos como Cárita andam por esses lugares para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer esperança às mães que estão com seus filhos ali, numa situação de impossibilidade de alimentar, de dar alguma coisa, traz um conforto para o nosso coração. E é muito bonito a gente perceber como o Espiritismo, em trazendo informação espiritual, já consola a gente de alguma forma, né? Já traz consolo. E quando a gente entra nessa questão da caridade, eu fico muito impressionado porque, percebam, num lugar muito difícil, eu trouxe aí essa favela, né, da Venezuela, mas a gente não sabe onde é que o espírito estava, mas o espírito estava ali, e quem seria o médium de um espírito iluminado como esse? Porque aí eu me lembro da explicação de Humberto de Campos sobre o bom samaritano, que quando aquele homem caiu naquela estrada, né, assaltado, e ficou ali caído, todo machucado, o Humberto de Campos conta pra gente que desce um espírito muito evoluído tentando influenciar as pessoas. E aí a Bíblia fala, passa um sacerdote, não foi o médium daquele espírito iluminado, passa um levita, não foi o médium, passa um samaritano, foi o médium da caridade, aquele que ajudou. Então, quando o Geraldinho tava comentando, eu fiquei pensando, quem seria o médium de Cáritas ali pronto para, num lugar como esse, ajudar uma mãe que sofre? Quem estaria, né, com o coração suficientemente puro para registrar uma presença tão elevada e ser capaz de ser as mãos desse espírito na Terra para promover, como ela falou, ela conseguia trazer paz ao coração, mas alimentar a barriga, o espírito não consegue. Quem seria o médium que faria para fazer esse a trabalho? beneficência, né? No outro trecho aqui da mensagem de Cárita, ele diz: vi em outros locais meus amigos, pobres, velhos, sem trabalho e quase sem abrigo, vítimas de todos os sofrimentos da penúria, e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, já que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e sou por toda parte, vou por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo, há por aí infelizes, em cujas choupanas falta o pão, os fogões estão sem lume e os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Olha aí. Então, olha só, exatamente na sequência do que o João Pedro falou, esse espírito está procurando médiums na Terra da caridade para materializar a beneficência. Isso é muito interessante, né, gente? Porque, voltando até essa lição, Humberto de Campos fala pra gente que a gente estuda muito sobre mediunidade, sobre aumentar a mediunidade. Quantas pessoas a gente vê, né, nos centros espíritas falando que querem trabalhar na mediunidade, querem ir de lá. Exatamente, ótimo. Bem lembrar, desenvolver a mediunidade. E Humberto de Campos, como Cáritas está falando, o segredo é a caridade. Se você quer ser instrumento de Deus, se coloque primeiramente como instrumento de caridade. Porque não há uma mediunidade equilibrada, ou como Kardec fala no livro dos médiuns, uma mediunidade cristã, que é o nosso caminho, mediunidade cristamente desenvolvida,
Não existe essa mediunidade sem o auxílio dos espíritos superiores. E a melhor forma de nós nos aproximarmos dos espíritos superiores é fazendo a caridade. Como a própria Caritas falou aqui, né? É o caminho principal caminho por intermédio do qual nós chegaremos a Deus e, enquanto estamos aqui na Terra, podemos ter essa relação com os espíritos superiores. Exatamente. Aliás, eu recebo, pelo fato de eu ter sido amigo do Chico Xavier, eu recebo muitas perguntas, tanto pela internet, nas redes sociais e também presencialmente, onde me encontro, não é? De pessoas querendo saber onde está o Chico Xavier hoje. O que ele deu notícia? Eu disse, olha, quer saber onde que está Chico Xavier? Busque as atividades de caridade, que lá ele estará. Eu sempre repito isso. É como Caritas. O Chico, mais do que ninguém, exemplificou exatamente o que seja a caridade. Exatamente. Porque nós temos com Allan Kardec a doutrina, vamos dizer assim, prática, o manual das instruções da prática espírita, da teoria espírita cristã, não é? A doutrina propriamente dita, no seu aspecto filosófico, científico e religioso, mas com Chico Xavier ele próprio vem dar o exemplo da caridade, que é a doutrina espírita cristã praticada. Exato. Que é muito diferente da prática espírita, que pode se resumir a estudos, a debates, a teoria, a doutrina, mas a doutrina espírita praticada é a caridade, que é, em sua essência, a revivescência do cristianismo primitivo, que é, em sua essência, o consolador prometido pelo Cristo, conforme João Evangelista havia consignado no seu Evangelho, no capítulo 14. Eu vos enviarei o Consolador, outro Consolador, aquele que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Agora, o Geraldinho estava falando, e a gente, né, tem uma forte convicção de que Francisco de Assis e Chico Xavier são o mesmo espírito. No livro do Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia, quando, e a gente tem a informação naquele livro que Francisco de Assis, como a gente sabe que o Chico também tinha uma relação muito forte com Jesus, muito próxima, e quando ele pergunta para Jesus como eu me aproximo do Senhor, ele fala exatamente isso que o Geraldinho falou. Quer achar Jesus? Se você quer estar comigo, procure aqueles que mais sofrem, porque ao lado deles eu estarei. Eu queria que o Geraldinho aqui brevemente resumisse a história de uma enfermeira, né? Uma história que foi contada pelo Chico, que ela acabou dilatando a mediunidade porque fez a caridade. Fez a caridade. Ela, inclusive, não era espírita, era uma senhora protestante e trabalhava como enfermeira no Hospital Odete Valadares, se não me engano, aqui em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E ela tinha muita fé dentro da escola religiosa que ela elegeu como de sua fé, de sua prática religiosa, né? E ela pensou e meditou, segundo o Chico, o que ela poderia ajudar aqueles doentes terminais ou aqueles doentes que estavam internados nos CTIs, nas UTIs, em estado grave. O que ela poderia fazer além da obrigação? Né? O Chico deixou isso muito claro, que ela trabalhava como enfermeira, tinha o seu horário de serviço, né? E pegava, vamos dizer, às 7 ou 8 horas da manhã, largava às 4, 5 ou 6 horas da tarde. A parte profissional ela cumpria regularmente, com grande pontualidade e competência, mas ela pensava, o que eu posso fazer por eles além da minha obrigação? E aí ela teve a seguinte ideia, eu vou ficar depois do serviço, porque eu não posso orar com eles durante o serviço, porque seria um desvio da minha função, porque eu tenho que cuidar deles, né, dando injeções, dando remédios, fazendo a limpeza deles, dando banho neles, cuidando para que os horários sejam cumpridos, visitando-os, dando notícia ao médico, caso eles necessitem. Mas eu queria fazer algo mais e não posso fazer oração, porque eu tenho minhas obrigações naturais do trabalho profissional. E aí ela teve a ideia, não, eu vou ficar depois do serviço. Porque ficando depois do serviço, nenhum chefe
no hospital poderia questioná-la sobre alguma prática, né? alguma prática religiosa que ela quisesse fazer. E ela então ficava quieta, silenciosa, ao pé dos doentes Olha isso. terminais ou que estavam em estado grave ou gravíssimo, e simplesmente ela impunha as mãos nas cabeças deles ou nos corações deles e orava dentro da prática evangélica que ela tinha costume de orar. Orava fervorosamente. E aí o que aconteceu? O Chico me contou que os guias espirituais do hospital começaram a prestar atenção nisso. Olha aí. Olha como que o desenvolvimento da mediunidade é pelo reverso. Exatamente. Não é a gente que desenvolve dentro de uma, vamos dizer assim, de uma cartilha. E assim, né? Não é assim, desenvolve para trabalhar. Trabalha para desenvolver. Né? Exatamente. O caminho o sentido é reverso. Você tem que, prova, primeiro, né? se candidatar ao serviço, Exatamente. né? Desinteressado e puro. Notem bem que ela fez isso fora do horário de serviço, né? Pelo qual ela era remunerada. Então, além desse horário, ela não era remunerada para ficar. Ela tinha obrigação, ela tinha a família dela, Exatamente. ela tinha o trânsito, enfim. Era o amor dela. Era o amor mesmo, que né? ficou. Só o amor, só a caridade. E a fé. E a fé. Então ela impunha as mãos e os guias espirituais, prestando atenção nisso, passaram, guias espirituais inicialmente do próprio hospital. Olha Os aí. mentores, médicos e enfermeiros espirituais do Hospital Odete Valadares começaram a influir para que ela transmitisse os fluidos benéficos. Que aí é o caso da caridade, né? Exatamente. Encontrou a médium Encontrou a médium. ali, disposta. Encontrar quem era a médium, era Nenhum ela. dos médicos ou os outros enfermeiros ficava após o serviço para esse auxílio espiritual. Exatamente. Como ela ficava, eles começaram a canalizar Perceberam? Essa para aí é ela. o instrumento verdadeiro. Né? Exatamente. Então começaram a canalizar para ela aqueles doentes mais necessitados. E aí ocorreu um fato, eles começaram a melhorar. E começaram a se levantar, a acordar do coma. A cirurgia, a recuperação das cirurgias graves eram muito mais rápidas. Aí os companheiros dela de serviço, os outros enfermeiros, Começaram a ver aqui. começaram a observar esse movimento dela e passaram a fazer o seguinte, a pedir a ela, o meu paciente, fulana, está... Veja se eu não desliguei. Não, tá ótimo, tá ótimo. O meu paciente está num estado gravíssimo. Eu sei que você está orando e o paciente que você ora melhora. Você pode orar pelo meu paciente? Tá vendo? Olha só. Os próprios companheiros de trabalho, de serviço, como da enfermagem, também passaram. E depois passaram os médicos a fazer a mesma coisa. Ô fulano, será que você cuida desse meu paciente? Eu sei que você ora pelos que estão em estado grave. E tal. E ela passou a fazer isso. E aí o Chico falou que ela teve uma ligação, passados os anos, ela teve uma ligação mediúnica poderosa com Jesus. Olha. E Maria Santíssima. Nossa. Que passaram a mandar para ela eflúvios de cura direta. Olha a médium que ela se Olha tornou. só, sem saber que ela era protestante. Pois é. Olha que interessante. E vários foram curados Olha. naquele hospital. Anonimamente. Essa senhora, ninguém sabe o nome. O Chico falou, ela desencarnou anônima em Belo Horizonte. Anônima. Ninguém destacou-a, nem no movimento protestante, nem como médium espírita cristã, porque ela nunca foi. No entanto, ao desencarnar, ela foi recebida no mundo espiritual como a mais eficiente médium de cura das redondezas. Nossa, olha aí, tá vendo? Olha que beleza. Se tornou a médium de cura. Olha que essa história é maravilhosa, pessoal. Acho que essa história exemplifica perfeitamente o que o Espírito da Caridade está dizendo aqui. O que o Geraldinho disse. Uma mulher com certeza tinha família, fazeres, mas apesar de tudo isso, pela fé que ela tinha no poder da oração, ficava a mais no hospital. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Muito, 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 muito bonito. Que é o fazer além da obrigação. Além, exatamente. Olha o senso, né, de justiça que ela E de tinha, caridade. de responsabilidade. Não, caridade nem se fala. Né? Olha aqui, isso está em sintonia, até
talvez por isso você tenha lembrado, João, com a última frase que o Espírito Caridade disse, Caritas disse, digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, se a gente está perto dos nossos irmãos que sofrem, Exatamente. a caridade vem estender as mãos dela sobre nós. Quem quer ser médium, né, de espíritos, né, elevados, espíritos muito iluminados, não tem outro caminho. E a gente até já recebeu muitas perguntas, a gente conversa muito sobre isso dentro do centro. A gente nunca aconselha esse tipo de história de ir buscar para abrir mediunidade, né? Gente, cuidado com essas coisas. Nada de pagar para curso de mediunidade. Isso é uma falácia, viu, gente? Não precisa. Eu vejo aí muitos cursos na internet cobrando absurdos. A mediunidade você pode estudar gratuitamente. Tem o livro dos médiuns de Allan Kardec e tem a obra de André Luiz e de Emmanuel por Chico Xavier. Exatamente. Não precisa pagar coisa alguma. O caminho tá aí, pessoal. Quer que continue? Você. Bom, gente, então continuando o texto. Mas, se peço, então, caridade falando, também dou e dou bastante. Olha aí, também dou e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore em que todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe atirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, visto que a beneficência é inesgotável. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sob a minha bandeira. Que lindo, né? Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, mensagem de Carita, que tá a informação que ela foi martirizada em Roma, em alguma encarnação, né? E ela deu essa mensagem para Kardec em Lyon, no ano de 1861. Mais tarde, ela vai reencarnar como um sacerdote católico na França. Se não me engano, é cardeal Madeleine, alguma coisa assim. E que legal. E ele é conhecido. E ele é bastante. E ele atuava muito na caridade e passou a se identificar com esse nome, Caritas. Que maravilha. Sim. Eu achei muito interessante esse ponto aqui, ó. Esse ponto que ela compara a caridade a uma árvore frondosa, que é a árvore da beneficência, né? Ela fala, eu dou e dou muito, né? Então ela vem, carrega a árvore de frutos. Então ela fala, não preocupeis em lhe tirardes os frutos, porque eu levo a árvore para Deus isso, né? E Deus a carrega de novo. E aí eu fiquei pensando, porque muita gente nos pergunta isso nas atividades do Centro Espírita. Eu tenho medo de dar passe. Porque muita gente fala isso mesmo. ou eu tenho medo de orar por uma pessoa e a pessoa me sugar, pegar as minhas energias. Ou quando eu vou dar passe, eu tenho medo de ficar sem energia e depois adoecer. Né? Eu tenho medo de participar da reunião de desobsessão, porque eu tenho medo que o espírito obsessor ou o espírito necessitado volte comigo, né? Até isso a gente já ouviu, fique comigo e acabe atrapalhando a minha vida. Ora, gente, nós temos que pôr a cabeça no lugar. Como dizia a própria tia Wanda, já que nós estamos dedicando a ela esse culto, ela tinha uma expressão muito gozada de falar com os familiares dela e falava assim, fulano, põe a cabeça em cima do pescoço. Né? E é isso mesmo. Gente, espírita, põe a cabeça em cima do pescoço. Né? A cabeça é feita para pensar. Se a caridade é uma doação em nome de Deus, e se o amor que nós, ou a fraternidade que espalharmos em nome de Deus, provém do alto, a começar daí, esse amor não é nem nosso.
porque nós somos aprendizes da caridade, aprendizes da fraternidade. Nós não temos ainda suficiente amor para nos transformarmos de um dia para outro. O amor dos anjos, De jeito nenhum. Ora, mas esses anjos, esses benfeitores espirituais iluminados, que trabalham em nome da caridade, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, ou do próprio Pai Criador, eles carregam para nós as energias que nós vamos distribuir sem saber, como é o caso dessa enfermeira que eu citei, não é? Caso contado por Chico Xavier, que foi a médium de cura mais poderosa das redondezas de Belo Horizonte, segundo Chico, que chegou no mundo espiritual. Ora, mas por que ela foi a mais poderosa? Porque ela não se preocupou consigo. Veja bem, ela não foi egoísta, ela não teve esse pensamento egocêntrico de pensar o que eu vou dar é meu e vai me faltar. E é o mesmo pensamento que nós temos que ter em relação ao óbolo da viúva. Exatamente. A viúva que vai ao ofertório colocar as poucas moedas que ela tinha, não é? Era só o que ela tinha e ela doou tudo. Quer dizer, ela foi destacada por Jesus. Exatamente, como a que deu mais. A que deu mais. Exatamente. E justamente ela não vai ficar abandonada, como ninguém que faz a caridade fica abandonado. Ninguém fica desprovido de energia quando você doa, seja pelo passe, pela oração, pela reunião de desobsessão, pela reunião mediúnica, pela conversa fraterna, porque aquilo que você está dando de boa vontade, você receberá também. A gente lembra Francisco de Assis, né? Isso que eu ia te pedir para falar. A prece de Francisco de Assis, inclusive, tem... Olha que interessante que isso tem conexão com a reunião mediúnica de quarta. Que aí a gente lembra da prece de Francisco de Assis, né, gente? É dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então, o nosso caminho é esse, né? Dar sem esperar nada em troca. Enquanto o Geraldinho estava falando isso, eu estava refletindo aqui que realmente, se a gente for pensar no nosso próprio umbigo, a gente não faz nada. Que toda tarefa de caridade, toda tarefa em benefício do próximo, teria alguma coisa que você poderia estar fazendo por você naquele tempo, ou aquilo vai te prejudicar assim, assado. Se for pensar assim, a gente não sai nem de casa. A gente fica realmente preso no egocentrismo. E é muito triste, né, pessoal? O último comentário que eu quero fazer aqui é que o texto, né, talvez um dos mais icônicos sobre caridade do Evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 25, quando Jesus, né, supostamente estaria falando do julgamento das nações, ele fala de uma forma muito clara, né, gente? Quando ele chama, venham abençoados do meu Pai, porque, né, tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, precisei de roupas e me deram de vestir, como vestir, estive preso e enfermo e foram me visitar. E aí eles vão perguntar, mas Jesus, quando foi que nós tivemos com fome, tivemos com sede, sem roupas, ou preso ou enfermo? E ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Da mesma forma, e aí as palavras da Bíblia, né, pessoal? E aí ele vai separar os amaldiçoados, aqueles que iriam para o fogo do inferno. E aí ele vai dizer da mesma forma, porque tive sede, né, tive fome, precisei de roupas, e eles vão perguntar da mesma forma, mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, precisando de roupas e não te ajudamos? E ele vai dizer, quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaram de fazer. E eu lembrei dessa passagem quando o Geraldinho falou isso, de não esperar nada em troca. Então percebam, aqueles que fizeram não esperavam nada em troca, não esperavam que eles estavam fazendo por Jesus. E da mesma forma, aqueles que deixaram de fazer, talvez estivessem esperando o brilho de fazer por Jesus para aparecer, para ter reconhecimento, e deixaram de fazer porque não teriam esse retorno material do mundo. Deixaram de fazer para Jesus. E foram amaldiçoados. E seriam exatamente ali amaldiçoados e relegados a um lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Então, gente, não há outro caminho. É este, que ela, inclusive, exatamente. O Espírito vai terminar na sua lembrança, nesse último trecho aqui, que ele diz, acompanhai-me, meus amigos. Eu não, assim, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sobre a minha bandeira. Quer dizer, venham comigo, acompanhai-me, porque eu vou te recrutar
E você vai trabalhar sob essa bandeira. Exatamente. Deus, Cristo, caridade e amor. Né? Lindo, verdade. Então, isso é muito importante. E, por fim, a última frase. Nada temais. Olha aí. Por isso que eu digo, essa ideia, isso, esse né? temor não tem razão de ser. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Nada temais. Né? Então, muito bonito. Deixa eu pegar aqui Nós vamos hoje, no encerramento do culto do Evangelho de número 46, já que estamos na proximidade do Natal, e o Natal lembra Jesus, lembra a caridade, não é? Aliás, eu convido a todos vocês que não se restringam às festas de família, muito nobres e belas, como sempre, as reuniões de família, com as ceias de Natal, com a troca de presentes, que é uma bela homenagem aos laços da família, mas que principalmente se lembrem dos nossos irmãos menos favorecidos, os sobrecarregados e os tristes, seja nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nas creches, nos asilos, nas prisões. Tem 1000 modos de fazer a caridade e vamos aproveitar o Natal aí nos dias que antecedem o Natal e depois dele também, por que não dizer para sempre, pelo menos uma vez na semana, ao fazermos em conjunto com os amigos de ideal e de fé alguma atividade caritativa. Bom, peguei aqui você mandou no Maria de Nazaré, que ela já está corrigida, né? Isso. Então aqui nós vamos encerrar o nosso culto de hoje com um poema que nós tivemos a alegria e a honra de psicografar na última quarta-feira, hoje é que é sexta, né? Quarta-feira, dia 13 de dezembro, no Grupo Mediúnico Maria Santíssima, que faz parte do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, na reunião que se encerrou lá pelas 22 horas, 22h30 da última quarta-feira. E ela vai ficar, esse poema do Espírito de Eugênia, vai ficar como nossa prece, ao mesmo tempo preparando o caminho para o culto de Natal que faremos em breve. Tá bem? Pessoal, é até interessante mesmo lembrar. No dia 25, pessoal, na semana do Natal, a gente vai fazer aí, excepcionalmente, como está sendo hoje, final de ano é cheio de exceções, né? Nós faremos um culto de Natal. Então, o nosso evangelho dessa semana aí vai ser na segunda-feira, dia 25, em que nós faremos um culto especial, todo voltado para o nascimento de Jesus. Isso, muito importante. Então vamos lá, minha gente, vamos fechar os olhos, deixar as águas prontas para serem fluidificadas pelos nossos amigos espirituais e orar com a nossa fé dentro da beleza desse poema que o Espírito de Eugênia escreveu. Natal, decorando em formações singelas, belas guirlandas em flor, adornam portas e janelas, em reverência ao teu amor. Ah, Senhor, quanta alegria neste burburinho santo, nesta doce euforia a se espalhar em todo canto. Natal, o mundo se abrilhanta em clara expectativa que tua presença santa se faça em toda tratativa. Vem, Senhor Jesus, de novo, renascer para todo o mundo, no coração de todo o povo, teu amor puro e profundo. Vem trazer de volta a esperança, fazer com que se reine a paz. Vem trazer a temperança ao conflito contumaz. Os lares aguardam-te em festa, em busca ansiosa e aflita, embora a rudez funesta em que cada alma se conflita. Vemos em cada soleira a incompreensão e a disputa, nos trilhos sem eira nem beira, no apodo em briga arguta. Vem, Mestre Divino, apacentar o mundo inteiro com teu olhar cristalino e o teu amor tão certeiro. Há nações em grandes conflitos, tropeços de guerra em guerra. Vejo muitos pais aflitos nas famílias desta terra.
Vejo mães desventuradas carregando filhos com fome, quais autômatas angustiadas, suplicando por teu nome. Vem Jesus, divino amigo, vem ao mundo consolar. Só tu és o nosso abrigo de proteção estelar. Que a sombra espessa não nos vença, de tristeza, inglória e vã, pois tu és o altar da crença, na fé mais alta e sã. Vem, Senhor, nas madrugadas, socorrer nossa solidão. Tu és nossa grande alvorada de paz e consolação. Bendito seja sempre, Jesus, para sempre sejas lembrado, nas bênçãos da eterna luz de Deus sempre adorado. Dezembro, Natal que chega, nascendo Jesus menino, no regaço a que se aconchega com teu amor vespertino. Vem, Senhor, novamente, aconchega-te em nosso peito, faça morada em nossa mente, de nosso espírito estreito. Que a ignorância não te detenha, que nossa incúria não te intimide, tua palavra é nossa senha na ascensão de nossa lide. Vem, Senhor idolatrado, vem ao mundo consolar, pois és nosso mestre amado, que nos ensina a amar. Vem, Senhor, de novo, acender em nós tua luz. Para todo o coração do povo, tu serás sempre Jesus. Eugênia. Que maravilha. Que assim seja, né, pessoal? Que assim seja, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Então a gente se vê, pessoal, semana que vem. A gente vai, né, avisar com antecedência o dia, mas semana que vem ainda na quinta-feira, às 8h30 da noite. Tá. Abração. Beijo.